de volta aqui com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o nosso podcast voltado para o setor de cafés e cafés especiais aqui no site Notícias Agrícolas. Essa semana temos de volta aqui, após o seu breve descanso, a nossa colega Virgínia Alves. Virgínia, seja de volta aqui ao nosso dia a dia da redação e do podcast. Olá, Erickson, é muito bom estar de volta. Olá a todos que nos acompanham. E hoje, Erickson, nós vamos falar um pouco sobre o modelo de franquias para o setor de cafés. E para isso, a gente está aqui então com o Wilton Bezerra, da Xerimbão. Seja bem-vindo, Wilton. Agradeço o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero poder acrescentar bastante aí nesse conteúdo aí para vocês. Wilton, a gente sabe que o sistema de franquias é um conceito que abrange diversos negócios, mas que encontrou nos setores de alimentos uma boa sinergia. A gente vem acompanhando aqui ao longo dos dias Notícias Agrícolas isso. Como que essa sinergia se adequou a Xerimbão? Eu queria que você contasse um pouquinho a história aí de vocês para a gente. Legal. Hoje o setor de alimentação é o setor que mais cresce no franchising, especialmente nesse período de pandemia agora. Nesse último ano, foi um setor que cresceu muito, disparou mesmo o crescimento, tanto das franquias, o resultado na ponta, quanto das franqueadoras, o número de lojas também veio na contramão, onde muitos negócios estavam com dificuldade, esse setor de alimentação dentro do franchise acabou se destacando bastante, A gente já vinha do setor de franquias do ramo de estética, por incrível que pareça, é uma área completamente diferente, E já tínhamos bastante estrutura operacional, estrutura de suporte e estratégia dentro do varejo. A gente sabia operar varejo, muitas lojas já no Brasil. E só que, coincidentemente, nós estamos aqui na região do café especial, na Serra da Mantiqueira, na região do sul de Minas Gerais, onde se produz cafés muito bons. E, além de estar na Serra da Mantiqueira com os cafés especiais, nós vivemos esse cotidiano de Minas Gerais, da gastronomia, essa culinária mineira que é tão reconhecida em todo o Brasil. Nós percebemos que o cotidiano que nós vivíamos aqui, nosso dia a dia, ele podia se tornar um negócio, porque pelo apreço exatamente que as pessoas tinham pelo café especial e também pela culinária mineira. E então nós, como objetivo da marca inicial, foi levar o café especial, democratizar o café especial para todos os lugares. Não era muito comum, café especial, não se falava muito disso ainda quando a gente começou. Existiam poucas cafeterias no Brasil operando dentro desse setor e o nosso objetivo, mais do que popularizar, era democratizar. Era tornar possível financeiramente, mas também tornar possível do ponto de vista de conhecimento, porque as pessoas não conheciam muito bem o que era a diferença de café especial ou não. Então, nasceu essa missão. Somamos esse jeitinho mineiro ao longo do tempo e hoje conseguimos construir essa rede em todo o Brasil, sempre com o objetivo de democratizar o café especial e levar um pedacinho de Minas Gerais para cada canto desse país, Assim nasce a nossa marca, muito do cotidiano que a gente vive aqui no sul de Minas. Inclusive, hoje eu estou falando aqui do sul de Minas Gerais, aqui de Varginha, E nós temos hoje escritórios em Varginha e São Lourenço, que fica na região de Carmo de Minas, Cristina, onde se produz tantos cafés especiais também. Bom, mandar um abraço pessoal aí do sul de Minas, que São Lourenço é a terra do nosso chefinho de redação aqui, o Alexander. Então, mandar um abraço para todo mundo aí de Varginha. Aproveitar também, a oportunidade, Erickson, para dar aquela puxadinha. Não pode deixar passar, Muito querido pela gente. A gente vai bastante para Minas Gerais, É muito querido. É bem pertinho aqui de Campinas, tal. A minha cidade natal, Socorro, também é divisa com Minas. A gente tem um carinho aí por toda essa região mineira aí. É logo ali atrás da porta. Logo ali. Bom, vamos continuar a nossa prosa aqui. Wilton, franchising é esse termo, A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre a relação de franchise aí com o setor de cafés especiais, mas acho bom a gente trazer um pouquinho sobre esse conceito do franchising, das franquias, que é um conceito americano, e como todo bom conceito americano, ele se vale por sua testagem na escala, pela sua
escalabilidade. Uma boa franquia, ela já tem que ter o seu modelo de negócios muito bem testado, exatamente porque você vai acabar envolvendo franqueados, que vai ter um investimento inicial ali e tudo mais. Nessa quarentena, né, nessa pandemia, como é que você viu esse movimento das franquias? Você já citou aí que houve um aumento, né, pela busca tal, desse tipo de modelo, mas como que ele está se adequando aí, então, principalmente por o setor de cafés especiais? Sim. Você tocou num ponto muito interessante, Alex, que é justamente o modelo ser testado antes, né? Esse é um ponto muito importante. Eu tenho falado bastante, eu tenho alguns canais onde eu falo de maneira mais educacional sobre o franchising. Franquia não é um meio de ganhar dinheiro, franquia é um modelo de negócio colaborativo. O intuito do franqueador deve ser sempre fazer com que o franqueado ganhe, com que o franqueado fature. Vender franquia não é um negócio. O negócio é você criar um canal e esse canal, através da colaboração, realmente o franqueado ser remunerado na ponta, o cliente receber um produto com qualidade sem sobrepreço e o franqueador também ser remunerado numa parte menor de cada uma dessas franquias, né? Esse é um conceito que deve ser bastante sustentado. Por muitas vezes no mercado brasileiro, infelizmente, como acontece em vários negócios, né, em vários segmentos, existem pessoas que acabam se aproveitando e entrando no meio ali para criar modelos com o nome franquia, mas que na realidade acabam não entregando o que realmente o franqueado precisa lá na ponta para fazer com que o investimento dele seja realmente seguro e válido, né? Agora, testado, né, um modelo bem desenvolvido, com toda essa estrutura, tende sim a ser bastante seguro para o franqueado, inclusive em períodos de crise, porque quando entrou essa pandemia, né, quando começou essa loucura, nós ficamos ali um período também desconcertado, sem entender muito bem o que fazer durante alguns dias, mas rapidamente toda a nossa equipe foi imbuída do sentimento de direcionar toda a energia para fazer com que o franqueado se mantivesse vivo durante o primeiro momento ali, para entender o que a gente precisava fazer e caminhar. Então, nós fomos estruturar. Primeiro, a nossa equipe foi trabalhar a redução de custo de todas as lojas, ensinar o franqueado como reduzir custo durante o período. Fomos negociar com shoppings para isentar nossos franqueados de aluguel. Fomos negociar com imobiliárias. Fomos negociar com fornecedores que tinham boletos em aberto ali com o franqueado para prorrogar, reduzir locação de equipamentos. Então, nossa equipe foi toda focada em reduzir o custo do franqueado. Depois, no segundo momento, nós passamos a desenvolver canais. Nosso modelo de negócio, por exemplo, cafeteria, elas não eram muito focadas em delivery. O negócio de cafeteria, ele não nasceu muito preparado para delivery. Afinal de contas, a gente bebida é líquido, ele esfria rápido, então a gente não tinha muita expertise em delivery para as bebidas. Nós fomos desenvolver primeiro expertise de embalagens e tudo isso, e depois desenvolver canais. Então, reforçar nossas parcerias com os aplicativos de delivery, depois criar o nosso próprio canal de venda online, desenvolver toda essa estrutura para fazer com que o franqueado realmente tivesse condições de absorver um pouco mais de vendas durante esse período, já que muitas unidades estavam trabalhando em período menor ou outras só podiam operar por delivery, né? Então a gente teve que fazer um investimento muito grande também de intelecto, mas de equipe e de dinheiro em canais para fazer com que o franqueado superasse. Estamos conseguindo. Durante a primeira onda, a gente não perdemos lojas, na realidade, durante a primeira onda, por conta da pandemia, e agora, nessa segunda, está sendo um pouco mais dura, mas também a gente não teve grandes perdas de unidades em todo o Brasil. Estamos conseguindo superar bem, e agora com um incremento de um modelo de delivery, que é uma coisa que a gente não tinha antes, né? O último trimestre de 2020, a gente fechou com um resultado melhor do que o trimestre de 2019, mesmo durante a pandemia, tanto em expansão quanto em venda de produtos lá na ponta, quanto nos resultados das lojas. E a gente atribuiu isso ao incremento exatamente desse delivery que antes a gente não tinha, né? Nosso crescimento, o ano passado, ele fechou em 9%, mesmo com o período pandêmico, em relação a 2019, né? E geramos mais de 300 empregos no segundo semestre, dentro de toda a rede. Então, foram
pontos que fazem com que a gente olhe e acredite que as nossas ações realmente funcionaram e estão trazendo aí resultados para a rede, né? E o Wilton, por outro lado, a gente observa que às vezes as franquias são criticadas pela sua personalidade, assim, exatamente por todas as lojas terem que seguir os mesmos processos e padrões, né? Tanto que quando a gente acessa um site da franquia, o normal é que a gente seja direcionado para a página da marca-mãe e não para o franqueado Sim. em si, né? Com os aplicativos de entrega, como você mesma acabou de trazer aqui para a gente, esse distanciamento com o público ele tem ficado menor. Mas no caso do café, justamente do café, em que as pessoas buscam por uma personalidade na bebida, o café a gente costuma falar aqui no Café em Prosa, que é uma bebida de afeto, né? Aquela bebida que dá um Sim. quentinho no coração e cabe em todas as situações. Diante de tudo isso, como é que a Cheirinho Bom tem trabalhado com isso, Wilton? Sim. A Cheirinho Bom, como eu falei inicialmente, é uma marca que ela já nasceu com essa questão da afetividade, né? Do interior, levar um pedacinho de Minas Gerais, aquela lembrança afetiva da avó, do vô, daquele tio do interior. Então, isso já era o conceito da marca, né? Nós temos um atendimento muito, muito personalizado. Cada unidade sempre teve o seu próprio Instagram, sempre teve o seu próprio Facebook, seu próprio canal de comunicação. A gente tem, né, a comunicação global da rede, que é feita através da nossa equipe de marketing. Porém, o franqueado também é orientado a fazer um trabalho local. É muito importante. Isso faz parte, inclusive, do nosso conceito desde o início. O franqueado ele não pode criar produtos que a gente não tenha dentro do nosso portfólio. Porém, dentro do nosso portfólio, a gente tem um leque muito grande de produtos. Desde produtos de cardápio, alimentos e bebidas, mas também nós temos muitos produtos de empório. Então, doce de leite, pimenta, café em grão, café em pó, cápsulas, geleias, é um mix muito grande. E aí o franqueado de uma região ou de outra, ele consegue trabalhar com determinados itens ou não. Então, o mix de uma loja para outra, a gente consegue ir mudando. Isso já faz parte da estratégia da marca desde o início. Nosso portfólio é bastante grande, justamente para que a gente possa dar essa flexibilidade local, né? Para que o franqueado tenha na prateleira um produto que seja mais interessante para a região dele. E a minha equipe de suporte, ela acompanha os indicadores da loja diariamente, então tudo que se vende, todos os resultados, ticket médio, faturamento, número de clientes, os produtos que mais vendem, então a gente consegue saber exatamente o perfil de consumo daquela loja e então nós orientamos o franqueado a trabalhar com um determinado mix ou não. Então, isso já é rotina da marca e com, obviamente, toda essa questão da pandemia se tornou ainda mais forte, né? Porque, como você disse, a gente precisou se conectar localmente, né, com os clientes e então realmente fortaleceu ainda mais esse relacionamento e esse contato mais local. Nós temos lojas, por exemplo, no Rio Branco, no Acre, e temos lojas em Lages, Santa Catarina, em Canoas, Rio Grande do Sul. Então, imagina que você tem uma comunicação diferente, você tem hábitos de consumo diferentes. Não pode se fazer o que não existe no portfólio, mas dentro do portfólio é possível alterar bastante o mix, é possível trabalhar bem o mix utilizado em cada uma das lojas. E isso ajuda realmente o franqueado a ter um resultado melhor na região, né? E aí, Wilton, trazendo também um pouquinho sobre essa questão das personalidades das franquias, essa pandemia, esse lockdown, ele está causando muitas perdas, e acho que a maioria das perdas já estão sendo extremamente discutidas nas grandes mídias e tudo mais, mas tem uma perda que eu sinto muita necessidade de conversar sobre isso, e eu não vejo tanto esse debate, que é a perda dos espaços físicos, né? Eu ando aqui pelo centro de Campinas, eu vejo muito espaço físico, tanto público, né, quanto espaço físico financeiro ou até mesmo comercial, que estão sendo simplesmente abandonados, né? E aí eu vejo dois pontos com relação a isso. Um, que em algum momento esses espaços físicos, e não foi só financeiro não, tá, pessoal? Às vezes as pessoas decidiram ir para um caminho mais digital, por ser mais simples, tal, por achar que
que tem alguma facilidade, mas aí é um outro debate. Eu quero me ater que é o espaço físico, né? Em algum momento esses espaços físicos eles vão ter que ser resgatados, né? Alguma coisa, algum movimento da sociedade ou um movimento comercial vai substituir esses espaços físicos. E o segundo ponto é que você citou, né, esse movimento das franquias. Alguns desses espaços já estão sendo tomados por franquias. Aonde que eu quero chegar, né? Teve um momento da nossa história comercial em que os centros das cidades os centros comerciais das cidades saíram para os shoppings. E a gente viu nessa pandemia que os shoppings, por questões sanitárias, né, distanciamento social, às vezes vai precisar se adequar também. Enfim, qual que você acha que vai ser a tendência agora? Vamos voltar a ocupar esses espaços públicos mais ao ar livre, né? Como é que vai ser as tendências desse pós-pandemia com relação a esses espaços em brancos que ficaram pelo caminho aí? Bom, eu até brinco que no início da pandemia eu tentei cravar várias coisas, né? Eu passei ali um mês tentando cravar, fazer diagnósticos e previsões, depois eu desisti. Eu passei a trabalhar mais olhando para o dia a dia do que necessariamente tentando prever o que viria, né? Eu tenho feito muito esse exercício ainda, mas agora a gente já começa a ter um pouco mais de clareza, porque a gente já está vivendo essa experiência há mais de um ano, né? Então, obviamente, se começa a entender um pouco as coisas. O que eu vejo os shoppings, como fora do Brasil, eles vão virar muito mais locais de alimentação e entretenimento do que de compras, né? Então, a tendência, sim, é que os shoppings, para o setor de alimentação, eles ainda sejam bastante positivos, mas que haja um esvaziamento do comércio, falando de produtos ali, roupas, calçados. Eu acredito que já está ocorrendo uma migração muito grande para o e-commerce, porém, nos shoppings vão permanecer os negócios que geram experiências, que geram entretenimento. Então, acredito que os shoppings vão ser essas áreas de experiências, de alimentação, de cinema, de entretenimento. Ele deve aumentar no shopping ao invés de diminuir, justamente pensando na questão de distanciamento e tudo isso. Então, muitas lojas que hoje a gente vê vendendo produtos vão virar espaços de alimentação ou espaços de cinema, teatro e diversão. Eu já estou vendo isso acontecer em alguns shoppings que a gente está entrando agora. A gente está entrando em lugares de lojas de roupa, de lojas de sapato. Então, eu acredito que vai haver uma inversão. Esse comércio, ele deve migrar muita parte dele para justamente o comércio eletrônico. E o esvaziamento principalmente dos centros financeiros, eu acho que é uma consequência, de fato. Eu não consigo te dizer, cravar exatamente por que essas empresas vão ser substituídas, mas existem alguns polos, pode ser uma visão tenebrosa, mas alguns polos, sim, vão cair em decadência e vão demorar de se recuperar. Eu não acredito em uma recuperação rápida, principalmente esses que estão sofrendo um esvaziamento muito grande. Eu acredito que vai haver uma mudança no mix dos shoppings, sem dúvida, isso realmente eu acredito. E os negócios de alimentação, essa tendência de rua, eu acho que continua. A gente vai ter uma curva maior, eu não acredito que vai ter uma curva maior de crescimento em lojas de rua para alimentação, mas eu acredito que dentro de shoppings devem surgir mais oportunidades e novos modelos de alimentação e entretenimento dentro dos shoppings. E também está ocorrendo um processo de interiorização. A pandemia ela veio para acelerar alguns processos, né? Essa questão da interiorização para cidades pequenas, muitas empresas migrando para cidades pequenas. Nosso exemplo, nós estamos numa cidade que tem 40 e poucos mil habitantes, uma dos nossos escritórios, e isso está se tornando uma coisa cada vez mais comum. E um sinal que eu tenho percebido, até na nossa expansão, a gente tem muitas lojas agora sendo abertas no interior do Mato Grosso, no interior do Pará, no interior de São Paulo, em cidades pequenas. E então, acredito que esse processo de interiorização das empresas e das marcas vai realmente ser acelerado, e esses centros comerciais nas capitais, eles devem, acredito
se tornarem aí, pode ser muito mais área de convívio de residencial. Eu acredito que a gente deve passar por aí. Não consigo cravar nos centros, mas no interior o movimento já está claro, de interiorização, e nos shoppings o movimento também de substituição de mix, para a gente já está claro também, a gente já tem sentido isso. Não consigo ainda falar com dados estatísticos, vai levar um tempo para a gente ter esses dados, mas a gente já sente uma diferença. A gente consegue entrar em pontos que antes a gente não conseguia, a gente consegue locar pontos que eram de grandes redes, de calçados de roupa, que hoje a gente já consegue num custo mais acessível. Então, esse movimento ele já tem ocorrido, eu acredito, nessa substituição de mix. E eu estou complementando aqui a pergunta do Erickson, você falou para a gente que o seu faturamento no ano passado, ele foi até superior por conta da implementação do delivery, é isso, né? Isso foi um dos fatores que a gente hoje aposta como um dos fatores de crescimento, e também durante o período de pandemia nós lançamos, a partir de julho, nós lançamos 40 novos produtos, né? Fizemos a parceria com o Michel Teló, que é um grande rosto hoje no Brasil, um dos principais na mídia. Então, tudo isso ajudou, né, a manter e até crescer durante o ano. Então, a minha pergunta é a seguinte, a gente tem aí, num cenário mais a longo prazo, a abertura, as flexibilizações, o avanço da vacina, e a gente vai voltar a ter esse público local também, né? Esse público físico. Dentro da Cheirinho Bom, você acha que a gente vai ter aquela competitividade entre o delivery e a loja física? Qual que vai ser aí? O que você acha que vai acontecer dentro da marca? Eu tenho percebido que na realidade, a gente atende o mesmo cliente em momentos diferentes. As pessoas vão voltar para a rua, as pessoas vão voltar a trabalhar nos lugares e no momento que elas estiver, né, na nossa estratégia hoje, a maioria das pessoas elas moram ou trabalham no entorno, né, das nossas cafeterias. Isso é um ponto que a gente leva em consideração ali. A análise tem uma proporção para isso também, para escolher um ponto comercial. Elas estão no raio, nossos clientes estão no raio de 300 metros, né, normalmente, das lojas, ou trabalhando ou morando. Então, a gente acaba pegando esse cliente no momento de consumo diferente. O que ele consome na loja é diferente do que ele consome no delivery. Isso é algo que a gente tem chamado bastante atenção. Normalmente, o que ele consome no delivery são produtos que exigem menos experiência. Não é o café coado, não é o café feito no rário, não é o café feito na French Press, na Aeropress. Não, ele vai pedir o cappuccino e um salgado pronto. Ele vai pedir um lanche e uma bebida gelada. São experiências, são momentos diferentes de consumo. Eu não acredito que haverá competição. E acredito também que a gente conseguiu acessar um cliente que a gente não acessava antes. Por quê? Nós atendemos, muito mais focado na experiência. O nosso atendimento ele leva um pouco mais de tempo. Ele não é necessariamente um negócio to go. Então, nós com o delivery, com os aplicativos, a gente conseguiu atingir um público mais jovem que antes não era um público tão comum dentro das lojas. Eu acredito na ampliação, na competição. E, Witton, eu vou aproveitar aqui e puxar o gancho que você trouxe do Michel Teló, porque quando a gente marca alguma entrevista, normalmente, nesse caso foi o Erickson, a gente sai fazendo buscas pela marca, né? Daí não teve jeito, Sim. A gente caiu no rostinho do Michel Teló. E eu queria saber, assim, o seguinte, como é que essas personalidades famosas, no caso do Michel, para Cheirinho Bom, se conectam com o mercado de café? E como que a música, no caso dele, o ritmo sertanejo, né, faz essa conexão? Por que vocês pensaram no Michel Teló e o que isso pode agregar aí para a marca de vocês? Legal. A gente estava procurando um rosto que tivesse o apelo de família, que exaltasse o interior do país, que tivesse realmente essa personalidade mais popular, mas do ponto de vista de ser mais caseiro, mais acessível, de se importar com relacionamentos humanos, e que não fosse uma personalidade voltada para ostentação ou para qualquer tipo de badalação. Tinha que ter essa característica de ser uma pessoa de família, porque a Cheirinho Bom ela tem essa característica de negócio para famílias, desde sempre, desde quando ele nasceu. Outro ponto interessante é que o Michel é do interior, né, do Mato Grosso, ele tem esse perfil. A Cheirinho Bom ela tem essa característica de ser do interior e a gente não quer perder nunca essa essência do interior, então isso casou muito bem. O Michel é apaixonado por café,
não era adepto dos cafés especiais, a gente vem trabalhando isso com ele, ele vem cada vez ficando mais apaixonado pelos cafés especiais. A música sertaneja, ela tem origem no interior, então tem tudo a ver também com o nosso interior de Minas, da onde a gente veio. Eu acho que a gente exaltar a nossa origem, principalmente nos dias de hoje, né, que os negócios eles precisam ter muito mais valor do que necessariamente um produto. Eu preciso realmente ter uma missão, um propósito como marca e manter isso bem claro durante a minha vida. Se eu perco isso, eu perco a minha penetração, né, como marca. E o Michel, ele tem tudo isso como artista. É um cara que não tem uma figura ilibada, você não tem escândalo, você não tem históricos dele ruim, né, durante a carreira. Isso foi importante para a gente também. E ele lançou a música chamada Café Coado, né? Que essa música a gente tem exclusividade dela, que ele fala de café coado, que é um dos nossos principais produtos. Hoje a gente vende muito mais coado do que o expresso, e esse é um objetivo da marca. E fala das coisas do interior, do pão de queijo, do bolo de fubá, das coisas do sertão, que tanto tem a ver com a comunicação da marca, com o que a marca com o que a marca quer transmitir, né? E um rosto como o dele traz uma força para a marca de ser reconhecida rapidamente. Nós já estávamos em todos os estados brasileiros, nós temos aí mais de 100 lojas por inaugurar ainda, além de todas que nós já temos, mas ainda sentíamos que não era uma marca que tinha um reconhecimento de branding, né? As pessoas não lembravam muito bem que marca era essa. E com um rosto como o do Michel, com tanta exposição, rapidamente as pessoas lembram da marca do café, associam o rosto do Michel com a marca do café, associam a marca Xerimbão com o rosto do Teló, e isso traz um posicionamento para a marca, não necessariamente no curto prazo, resultado de venda, mas no médio e longo prazo, sem dúvida alguma, ela vai se posicionando cada vez mais na cabeça, né, do consumidor como a marca que está ligada com aquele artista que tem aquela essência tão boa, tão nobre e tão parecida com a da marca, né? E um detalhe extra aí, né? Vocês atrelaram ele numa campanha social também. Sem dúvida. Isso foi um desejo nosso. A gente está fazendo com a PAI, né? Inicialmente, vamos expandir isso. Nós criamos um café do Teló, um lote especial, né? E um café do jeito que ele queria, com perfil de torra um pouco mais elevado, mais chocolate, porque ele queria um café com uma torra um pouco mais escura. E nós fizemos um café muito ouvindo ele também. Colocamos o rosto dele ali no café para dar essa força para o produto, do fã-clube, né? É um produto que realmente atrai o fã. E para cada latinha de café vendida, a gente doa 1 litro de leite para a PAI. Então, para cada quilo de café, são 4 litros de leite doados. O Michel abriu mão dos royalties dele no produto e nós estamos abrindo mão do nosso lucro líquido também para fazer essa ação. Está sendo muito positivo para a marca, os franqueados estão bastante felizes em participar disso também. Eu acho que para esse momento de pandemia, nada mais louvável, assim, a gente está muito feliz mesmo, então estamos fazendo de coração, não temos peso nenhum de fazer, pelo contrário, estamos fazendo com muito amor, porque a gente sabe que tem muitas famílias precisando, e principalmente crianças, né? Leite é essencial, e então nós decidimos fazer pelo leite para ser um produto que vai cuidar de crianças, principalmente. Está sendo muito positivo. E para a gente terminar a nossa conversa aqui, eu deixo um espaço para você deixar suas últimas recomendações, né? Para quem está nos ouvindo, né? Quem estava, por um acaso, pensando em investir em franquia, se ainda é um modelo sustentável e viável, né? Mesmo diante de todos esses percalços desses últimos tempos, aí, desses últimos meses. Sim, obrigado, né, pelo espaço, né, primeiramente. Eu acredito que agora, mais do que nunca, é o melhor caminho para começar. Eu tenho negócios que não são do setor de franquias e eu sei o quanto eles sofrem justamente por não estar ligado a um grupo, né? Então, imagina você começar um negócio sozinho
e ter que pensar em tudo, ter que pensar em marketing, ter que pensar em produto, ter que pensar em logística, ter que pensar em tecnologia, ter que pensar em sistema, ter que pensar em layout de loja, ter que pensar em treinamento de equipe, em qual a melhor pessoa para contratar, qual o melhor uniforme, qual a melhor ferramenta para se comunicar, ter que pensar em marketing, ter que pensar em site, ter que pensar em desenvolvimento constante de produto. É muita coisa para fazer do zero. A franquia, ela elimina o custo do aprendizado e da tentativa e erro. O negócio ele é dividido basicamente em 4 esferas. A parte da ideação, da criação, depois a parte do testes e do aprendizado. Então, essa primeira etapa da ideia e da criação, ela já foi feita pela franqueadora. A segunda etapa, que é do teste, tentativa e erro, é onde gasta mais dinheiro e onde a maioria das empresas quebram, também já foi feita pela franqueadora. O franqueado, quando ele vai investir, ele já investe na terceira etapa, que é onde o negócio já está testado, onde já errou-se tudo que tinha para errar, a estrutura toda já foi criada e o franqueado ele pega um negócio sólido, pensando pura e simplesmente em resultado. A mentalidade de um franqueado ele não precisa ser para o processo, ela pode ser para o resultado. Por quê? Porque o franqueador ele já se preocupou com o processo, ele continua se preocupando com o processo. E também possibilita que o franqueado tenha 2, 3, 4, 5 lojas, porque justamente ele precisa ficar pensando em toda essa retaguarda que é necessária. Imagina sozinho, entra uma pandemia dessa, o que fazer? Se um franqueado nosso estivesse sozinho, das lojas que a gente tem, a maioria, sem dúvida alguma, teria quebrado. Não quebraram porque tinha toda uma estrutura, mais de 50 pessoas trabalhando, pensando em fazer desenvolvimentos para que aquele franqueado continuasse. Então, mais do que nunca, eu acredito que esse modelo, eu sou apaixonado, porque é um modelo colaborativo. Os negócios colaborativos são tendências de mercado, então eu acredito que o franchising ele nos próximos 50 anos ainda, um investimento muito, muito seguro, como foi nos últimos 50 anos, principalmente baseado nas grandes tendências que vem por aí, que é a tendência da sustentabilidade, da colaboratividade, da automação e da conectividade. E franquia tem tudo a ver com todas essas novas tendências. Nós estamos completamente ligados, né, nesses desenvolvimentos e o negócio por si, ele já tem muito disso no dia a dia dele, mesmo antes dessa tendência forte que a gente está vivendo agora, né? Então, acredito que sim, é um modelo seguro, mas dou uma dica também para quem está pensando em investir. Se é a sua primeira franquia, se você ainda não investiu, não é empreendedor, procure franqueadoras que já tenham mais de 50 lojas. Por quê? Porque franqueadoras com menos de 50 lojas ainda estão testando o modelo, ainda estão testando processos. E se você está começando, pode ser que alguns desses testes te prejudiquem e você não consiga superar e até progredir com o negócio. Então, se é seu primeiro desenvolvimento, seu primeiro negócio, procure franqueadoras já com pelo menos mais de 50 lojas. Essa é uma dica que eu dou e eu acho que é uma dica de ouro para quem está começando. Muito bem, com essas dicas preciosas aqui, então, a gente conversou aqui com o Wilton Bezerra, da Xerimbão. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e aqui ao nosso site Notícias Agrícolas. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Wilton, pela sua participação e para você que está nos assistindo, lembrando que Notícias Agrícolas está em todas as redes sociais e no YouTube, então a gente pede para você entrar no nosso canal, ativar lá o sininho de notificação para você receber aí nos próximos dias, ao longo da semana, os nossos conteúdos. Além dos podcasts do Café em Prosa, a gente tem do Grão à Barra, que é conduzido pelo Erickson, e a gente tem também Conversa de Cerca, que é feita pela jornalista da soja, Carla Mendes. No caso do café, eu te convido também a seguir o Café em Prosa no Instagram, @caféemprosa_NA, e por lá a gente consegue fazer uma troca de informações. Você pode sugerir, né, Erickson? A gente pede sempre isso. Se você vê uma história de algum produtor, alguma marca que chama a sua atenção aí na sua região, que você gosta muito, pode mandar aqui pra gente, que a gente vai atrás para trazer a história aqui pro Café em Prosa. Bom, a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio.